Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de trigonometria para o Enem, tá bom? Essa é a aula número 8. Bom, você chegou até aqui, então eu estou acreditando que você passou pelas 7 anteriores. Então, assim, é muito complicado assistir às aulas de maneira individual, é uma sequência, tá? É um curso de trigonometria para o Enem. Então, aqui a gente está entrando na função cosseno. A gente já passou pela função seno. A gente viu todas as propriedades de gráfico, imagem, domínio, período, como encontrar o gráfico só observando os valores. Foi uma aula bem produtiva e agora a gente vai começar a função cosseno. Tendo passado pela função seno, é muito mais simples entender o comportamento da função cosseno. Vamos lá? Vou usar o mesmo exemplo da aula da função seno da roda gigante, tá bom? Imagina aqui que você está num carrinho da roda gigante e ela está girando no sentido trigonométrico, que é o sentido natural das coisas na trigonometria, né? Na matemática é o sentido anti-horário. Então o carrinho da roda gigante está andando por aqui, só que agora eu não vou analisar a altura do carrinho, que foi o que eu pensei lá na função seno. A gente vai analisar a abscissa do ponto. O que é a abscissa? É o x do ponto. A gente vai olhar o x do ponto, em outras palavras, a distância do ponto ao eixo y. Então, quando tem um ponto aqui, eu estou falando disso aqui. Esse ponto é um ponto xy. A gente já aprendeu que relativo a esse ângulo aqui, y é o seno. Ou seja, a gente já sabe que o seno é o y. Consequentemente, a gente vai ter o cosseno como x, tá? O ciclo trigonométrico tem raio unitário, então se você pensar aqui que isso aqui é o x do ponto, olha só uma maneira até para escrever de acordo com a definição de cosseno como uma razão trigonométrica, o cosseno do ângulo cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, uma maneira de mostrar aí que o cosseno é a abscissa do ponto. E aí, onde é que ele começa? Olha só agora. Aqui é onde começa a girar a roda gigante. Então, nesse ponto, o cosseno, que é o x, agora a gente não vai mais confundir. Seno é y, cosseno é x, tá? Começa no 1 e quando o carrinho vai andando, o que é que está acontecendo? Se você comparar esse x aqui verde, esse x aqui, com esse diminuiu, e com o primeiro diminuiu mais ainda. Então o cosseno começa, o x começa no 1 e vai diminuindo. Ah, está aumentando o y, tá? O x está diminuindo, está encurtando. Então o cosseno começa no 1, vai diminuindo até chegar aqui. Nesse ponto, o x é zero, o cosseno é zero. Então a gente já pode começar a colocar algumas coisinhas dos ângulos famosos aqui. Ó. Por exemplo, aqui o cosseno de zero é 1. Aqui o cosseno de 90 é zero. Ou, se você quiser em radiano, que na verdade é até mais comum, né? Cosseno de 90 é zero. Ali agora outro ponto. Cosseno de π, que é 180, é menos 1. Aqui, cosseno de 3π sobre 2, cosseno de 270 é zero. E voltando aqui, cosseno de 2π, que é 360, é 1. Então, o x é o cosseno e o y é o seno. Combinado? Se a gente for analisar o sinal, eu vou olhar aqui a mesma coisa aqui. Tinha falado na aula sobre seno, deixa eu melhorar aqui para não ficar tão feio. Na aula sobre seno eu tinha falado que não precisa fazer uma tabelinha nem encontrar nenhum bizu para saber o sinal. Basta apenas fazer uma simples pergunta. No quadrante que você está falando,
O y é positivo ou negativo? Está acima ou está abaixo? Ou se for o cosseno, está para a direita ou está para a esquerda? Positivo ou negativo? Não precisa fazer mais nada. É simplesmente isso. Então aqui, sinal do cosseno. Quando eu falar sinal do cosseno, é sinal do x. Então não tem mistério. No primeiro quadrante, o x é positivo. Significa que ângulos do primeiro quadrante têm abscissa positiva, tem cosseno positivo. Aqui, o x, um ângulo que está nesse quadrante, por exemplo, o y dele, beleza, o y é positivo, mas eu estou falando do cosseno, que é o x. Aqui o x é negativo. Portanto, o cosseno no segundo quadrante é negativo. No terceiro quadrante, o x continua sendo negativo e no quarto quadrante, o x é positivo, está do lado direito. Então, o sinal é dessa forma, mas não precisa tentar decorar como se fosse uma tabela. É só você lembrar do sinal do x. E se for o seno, lembra do sinal do y e ponto final, tá bom? Não tem nada demais. A gente vai fazer aqui, já posso fazer uma análise do gráfico, lembrando ó, que o cosseno começa no 1, que é o x, vai diminuindo, 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 chega no zero, diminui, 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 chega no menos 1, volta para o zero, já aumentou o x e aumenta, aumenta. Então ele começa no 1, cai, 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 chega no mínimo, sobe, 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 chega no máximo. O gráfico do cosseno tem esse comportamento, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui essa parte, tanto do gráfico quanto da relação dos ângulos famosos. Lembra da aula que eu falei? Os ângulos e os quatro amigos, né? Os quatro amigos, cada um no quadrante. Eu vou falar do cosseno também. Vou inclusive colocar num plano cartesiano só, um desenho bem grande, com todos os ângulos famosos, 30, 45, 60. Segundo quadrante, 120, 135, 150. No terceiro quadrante, 210, 225, 240. E no quarto quadrante, 300, 315, 330. Todos esses ângulos vou colocar num desenho só, para mostrar que eles têm sempre os mesmos senos e cossenos, só vai mudar o sinal aqui e ali, tá bom? Se liga no desenho que eu vou fazer agora. Bom, vou mostrar para vocês agora aqui um ciclo trigonométrico cheio de ângulos, mas vou avisando, não precisa se assustar, não tem nada demais. Eu apenas coloquei todos os arcos notáveis, tá? Começando por 0, as fronteiras, 0, 90, 180, 270, volta para 360. Aí aqui, igual eu fiz na aula de seno, os ângulos e seus amigos nos quadrantes. 30, olha aqui, ó, 30 de azul, 150, 210, 330. Esses quatro ângulos têm mesmo seno, cosseno, tangente, só vai mudar o sinal eventualmente. Olha só, vou dar uma explicada rápida aqui, um exemplo. O 30 tem esse cosseno aqui, que inclusive é raiz de 3 sobre 2. Se você olhar para o 150, o cosseno é igualzinho, só que negativo. No segundo quadrante, o x é negativo. Já os senos deles são iguais. Tá? Então, se você... Só para escrever rapidinho, o seno de 30 é igual ao seno de 150, mas o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Lembra que eu falei que eram os quatro amigos, alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Isso está acontecendo aqui. Vou dar outro exemplo. 45, 135, 225, 315. Em radiano, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Se fosse 60, aqui em cima, 60, π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3. Esses quatro ângulos, essa tétrade aí, tem os mesmos seno, cosseno e tangente, tá bom? Então só vai mudar o sinal. Esses são os ângulos que normalmente aparecem em questões para a gente em vestibulares, os ângulos conhecidos, que a gente precisa saber a relação entre eles. Então, de imediato, vou dar um exemplo. Imagina que você precisa do cosseno de 300. Aí você calma,
300 está no quarto quadrante, então a regrinha é 360 menos x. Vamos lá, 360 menos quanto dá 300? 60. Então o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. Vamos ver só o sinal? Cosseno é x ou y? X. No quarto quadrante o x é positivo. Então o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. Beleza? Parece muito raciocínio, mas na verdade é bem simples. Vou dar um outro exemplo. Vamos lá. Seno de 210. Pensa, 210 está em qual quadrante? Terceiro. Se é terceiro, o amigo lá é 180 mais x. 180 mais quanto dá 210? Pensa, 30. Então, o seno, desculpa, o seno de 210 é igual ao seno de 30. Vamos ver só o quadrante. Terceiro quadrante é o y. Seno é o y. No terceiro quadrante, o y é negativo. Então, o seno de 210 é menos o seno de 30. Então, dá menos meio. Olha aqui, ó. 210 tem um y negativo e 30 tem um y positivo. Aqui o seno era meio, aqui era menos meio. Beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, escuta de novo o que eu falei, que dá para forçar bem direitinho a aprender. Minha sugestão é, pegue aí no seu papel, no seu caderno, na sua apostila e escreve o seno e o cosseno de todos esses ângulos que estão aqui, se baseando nessa regrinha que eu falei, nessa relação, tá bom? Vai ajudar bastante, tá bom? Vamos ver agora como é o gráfico no plano cartesiano da função cosseno, tá bom? Período, imagem, tudo bem direitinho. Se liga lá.